cafezinho, um lanchinho, a gente retoma o nosso trabalho. Nesse momento, a gente vai começar a pensar um pouco a respeito de valorização da vida. Porque se, quando a gente está sobre suicídio, nós estamos falando já de uma situação muito delicada, as ideias suicidas já instaladas, aqui quando a gente trata de valorização da vida, nós estamos tratando de profilaxia, nós estamos tratando de prevenção. E mais do que fazer movimentos externos, porque a gente veio conversando na outra etapa, um pouco a respeito das formas de lidar com isso dentro da casa espírita. A gente também tem que levar esse movimento para dentro de nós. E é exatamente nessa direção que a gente vai seguir nessa segunda metade agora da nossa conversa. Então, para a gente começar, muito importante ter um pouco de atenção a respeito das muitas imagens que nós construímos a respeito de nós mesmos. Porque aqui há uma pedra de toque para a sensação de pertencimento à vida, de identidade, para a sensação de utilidade no mundo. Nós podemos dizer que somos a soma de várias percepções que temos a respeito de nós mesmos. Então nós somos o que somos, e isso é fruto de uma soma existencial muito grande, que vem de todas as nossas existências ao longo da vida do Espírito. Mas nós também colocamos na equação da nossa própria identidade o que pensamos que somos e mais, o que eu penso que os outros pensam que eu sou. E aqui a gente então encontra o nó. Porque a única coisa que nós podemos definir com certeza nesse trinômio é o que eu sou. E o que eu sou não vai variar. O que eu sou é filho de Deus, espírito imortal, fadado à felicidade e à perfeição. Minha genética é divina. O que anima o meu ser é elevado. Então, eu sou isso. Você é isso. Os outros dois elementos são totalmente variáveis. E geralmente é no choque ou na má relação com esses níveis de percepção a respeito da minha própria pessoa que eu desenvolvo a tensão emocional de que a gente vinha falando. Porque ao longo da vida nós acreditamos que nos comunicamos através de linguagem, nós acreditamos que é a fala que define o nosso estado de espírito, mas não é só ela. E, na verdade, nem é ela o grande definidor do nosso estado de consciência. Nós nos movemos muito mais por imagens. As imagens ocupam um papel arquetípico na nossa mente. Elas definem valores que são quase que universais. Vamos falar de algumas imagens para a gente entender. Quando a gente via pinturas de Deus, Deus era velho, de barba grande, né, nas pinturas. Homem. Por quê? Oi? Branco. Então, tem uma imagem embutida na nossa concepção de Deus. Por que ele é assim? Ele é pai, porque ele é mais sábio, ele tem que ser velho. Como a sociedade nossa é uma sociedade patriarcal, ele é homem. Percebe? Olha, tem uma imagem que sustenta o discurso, sustenta a linguagem. Quando a gente vai visitar um terreiro de Umbanda, e a gente pode ver que existem várias entidades diferentes, mas todas elas se manifestam conforme um certo arquétipo. Então, o preto velho, quem é? É curvado, é dócil, é manso, é amoroso, é o avô. Não é? É a imagem ideal que nós temos do avô. Quando a gente pensa em relacionamento, e aí o homem sonha com uma mulher ideal, ele tem a imagem da mulher ideal na mente. E ele atribui a essa mulher todos os valores que ele acha que devem ter aquela que vai ser, que deve ter aquela que vai ser escolhida, né? E bem,
Geralmente isso vem imbuído de uma imagem concreta, física. A mulher é a mesma coisa. O galã, né, forte, bonito. Não sei se vocês se lembram do filme do Shrek. Aliás, foi sensacional justamente porque discute esse. Não, e há mais interessante do que o primeiro, o segundo filme, que é quando ele pode trocar de forma e ficar aparentemente bonito. Sim. Então existe uma imagem. A imagem define. Bem, o problema é que essa imagem não está só circulando em torno de entidades benéficas que nos auxiliam, em torno da nossa visão de Deus, ou em redor dos galãs do Shrek. A nossa relação com imagens, ela pauta toda a nossa vida. Desde pequeno, nós somos expostos a essas imagens, que vão definir muito da nossa forma de lidar com o mundo. Me lembro uma vez, numa escola de evangelização, que eu fazia aula como aluno, e que eu tinha uma aula sobre evolução. E as imagens eram de um indivíduo não evoluído, um índio. Nossa. Evoluído, um sujeito eterno com uma pasta. Nossa. Imagem. A gente ensina isso. Sim. Quando o pai, e a gente falava um pouco disso na primeira metade do seminário, o pai começa a dizer para o filho ou para a filha, de maneira absoluta: você não é capaz, você não dá conta, você é burro, você é feio, você não vai ser feliz, ninguém gosta de você. E a criança cresce exposta a estas imagens, ela começa a mudar o que ela pensa que é. Da mesma forma, se o pai cresce dizendo: não, você é o melhor de todos, você só acerta, você nunca pode errar, você é o grande namorador ou a grande namoradora, você vai ter tudo o que quiser, a vida nunca vai fechar as portas para você, e também promove a criação de uma imagem falsa, que altera o que eu penso que eu sou. E o indivíduo que é exposto a isso, sistematicamente, passa a acreditar naquela imagem. E aí não importa se a moça é bonita, ou se ela é elegante, se o rapaz é capacitado, ou se ele é também de bela aparência, ele se sente feio, ela se sente feia, porque acredita na imagem que lhe colocaram na mente. Não importa se é uma pessoa bem-sucedida, se conseguiu um trabalho, se formou um lar, uma vez que essa imagem esteja consolidada na mente, ela sempre vai ser motivo de conflito, porque ele começa a pensar: mas eu mereço o meu lar? Eu mereço o meu trabalho? Diante de uma discussão, volta então à tela mental: você nunca vai ser feliz com alguém, você não pode ser contrariado. E é assim que nós entramos numa perigosa estrada de conflito interno, porque esse tipo de conflito, o conflito das imagens que nós trazemos, ninguém vê. É você com você, é a sua aparência, é a sua autoestima, é a sua relação com o mundo. Agora vejam como é interessante a gente prestar atenção nisso aqui. É muito frequente que o que eu imagino que os outros pensem de mim esteja relacionado ao que eu mesmo penso de mim. Então, se eu me considero um fracassado, alguém que nunca vai ser feliz, que não pode ser feliz e que foi exposto a essas imagens, eu vou imaginar que as pessoas também pensam assim. E não adianta a gente falar. E sabe qual foi o meu comportamento para lidar com isso? Eu me torno perfeccionista. Porque eu acredito tanto que eu sou um fracassado que eu tenho que ser perfeito, para que os outros não vejam que eu sou frágil. Olha como é que você desconjunta toda a sua estrutura interior a partir de uma visão equivocada. Aí a Maria falou: não adianta falar. Exatamente, nós precisamos lidar de forma terapêutica com as nossas imagens internas.
Isso se dá à medida que eu começo a perceber quais são essas ordens, quais são esses comandos, quais são essas telas que estão pintadas no meu pensamento e que me fazem me sentir tão triste. Não é? Quando a gente é menor, tudo bem, na escola você tem sempre a menina mais bonita, o menino mais bonito, tem o mais feinho, tem aquele que não consegue às vezes estudar muito bem. Mas à medida que o tempo passa, a vida prossegue e nós, mais do que em qualquer outro momento, praticamente nos igualamos, porque vamos seguir trajetórias diferentes. O menino era péssimo na escola, tirava 0 em português, mas ele foi ser engenheiro. Então não tem problema ele não ser o as do português. Ele era muito bem dotado na matemática e nos cálculos. O outro indivíduo desenvolveu habilidades no discurso, na fala, é um bom mediador de problemas. O que nós devemos pensar é que há imagens dentro de nós que conduzem a nossa jornada sem que nós percebamos isso. Ontem, para quem praticou a meditação conosco, nós fizemos uma prática só sobre a questão da identificação dessas imagens, que foi o exercício que a gente estudou como o exercício do porteiro, né? O coração do sujeito é o seu templo interno, e a mente é um porteiro. Quando a gente se senta em silêncio e começa a perceber quais são as imagens, os sentimentos, as ideias que querem entrar para o coração da gente, nós vamos vendo como somos orientados por essas definições exteriores a respeito de nós mesmos. Então a mulher tem a imagem de que tem que ser sempre submissa ao marido. E que submissão significa abrir mão de si mesma. O homem tem a imagem de que se ele não for o provedor, ele não ocupa o papel de homem. O outro tem a imagem mental de que deve ser sempre o mais bonito, ou deve fazer o máximo para ser o bonito, porque se sente feio. Todas essas imagens vão ditando padrões para nós. E como a nossa mente não percebe, nós somos guiados por esses padrões constantemente. Às vezes você tem uma pinta aqui atrás da orelha e você fala, eu detesto a minha pinta. Sai na rua, acha que todo mundo olha a pinta atrás da sua orelha. Ninguém nunca nem viu. Mas a sua imagem a respeito de beleza faz com que você seja escravo de tapar a pinta. Deixa o cabelo mais comprido porque tapa a pinta. Então o povo acha que é pior. O cabelo começa a esquecer. Tudo isso é muito importante para que a gente possa viver em harmonia. Então, quando a gente fala de valorização da vida, a primeira coisa que a gente deve tentar fazer, e olha, você pode pensar assim, eu não tenho problema com nunca tive ideia suicida, não tenho problema com o meu corpo, né? Eu tenho uma autoestima ótima, então eu não preciso fazer isso, não preciso me preocupar. Precisa. Existe uma coisa em espiritualidade que a gente chama de realização. Realização é algo interessante. Já perceberam que tem palestras ou palestrantes que assumem a tribuna, começam a falar, que dá 2 horas de palestra e você fala, meu Deus, só passou 15 minutos? Você dá vontade de pular assim, ó, na janela de tédio, porque a pessoa falou e o tempo não passa. E tem outros que falam e a pessoa pode ser simples, sem instrução, nem falar algo tão complicado, mas ela obriga você a prestar atenção. Ela te rouba a atenção. Isso se chama realização. Quando a gente vivencia uma prática espiritual no nosso cotidiano e a gente fala sobre essa prática, nós temos capacidade de dividir com o outro que nós estamos conquistando. Então, se a gente vai ajudar as pessoas do nosso grupo a rever as imagens que têm de si, nós temos que rever as nossas. E é muito importante, né, Vinícius, a gente lembrar que acho que não tem ninguém neste mundo que tenha essa imagem completamente alinhada com o que é, né? Não, talvez só as grandes almas como Cristo tenham feito isso. Né? Talvez como Siddhartha Gautama, como Buda, ou como outros grandes avatares da divindade. Mas nós estamos sempre gravitando nisso. Mas o que será que eles vão pensar de eu falar na palestra? Será que eles vão reparar que eu comi 2 pedaços de pão? Será que eles vão ficar confortáveis a gente fazer isso, fazer aquilo? Olha, é sempre esse dilema. E essas imagens, elas estão
assim, pulsando, vibrante, ardentemente no pensamento daquele indivíduo que pensa em destruir a própria vida. Porque ele está em luta não para ser o que é, mas para se adaptar a esses outros quadros aqui. E ele se sente sempre inadequado. Eu não sou bom o suficiente para ter um lar, não sou bom o suficiente para ter um trabalho, eu não sou bom o suficiente para ter uma atividade na casa espírita, eu não mereço muita atenção, não perde tempo comigo, eu poderia estar numa condição diferente. Essas imagens aqui, ó. E aí a gente precisa então começar a naturalizar um problema que é o problema da dor. Olha, todos nós vamos sofrer nesse mundo. Todos nós vamos sofrer. A gente pode até usar uma frase de efeito e dizer assim, não, mas a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Olha no seu WhatsApp, eu só abri lá. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Isso é verdade. No entanto, no nível de relação com a matéria que nós estamos, vivemos ainda incontáveis pequenas dores e sofrimentos. Sabe quando você quer comer aquele pedaço de bolo que você deixou escondido dentro da geladeira? E aí você vai e abre a geladeira para pegar, alguém já comeu antes de você? Dá uma calor, né? O calor é ótimo. Quando alguém te fecha em trânsito, ou quando você sofre uma traição. Tudo isso são dores. E não precisa ser traição do marido, da esposa, pode ser traição de um amigo, de um companheiro de trabalho. Tudo isso são dores que geram sofrimento. E a gente tem uma luta tão insana de fugir do sofrimento que a gente acha que o sofrimento ele é o fim do mundo. Se é impossível viver sem sofrer, por que eu tenho que fugir tanto do sofrimento? Quando eu reorganizo as minhas imagens, eu começo a perceber, sou um ser imortal, mas eu estou num mundo que é transitório. De modo que nesse mundo, aquela imagem de perfeição que o meu pai colocou na minha cabeça é insustentável. Se eu fosse o mais perfeito, ainda assim não duraria muito, porque até os grandes monarcas morreram. Há um poema de Rabindranath Tagore, muito bonito, que ele escreve, no livro feito ainda encarnado. O Senhor da vida se cansa dos calma aí, deu problema. O Senhor da vida se cansa dos impérios sem nunca desistir das dores. E é isso que é a realidade da vida, não é? Grandes impérios surgem e ruem, aparecem e somem. Imagens de poder são constituídas e são destruídas, mas a vida segue e permanece. Assim, meus amigos, eu preciso entender que nesse mundo que eu estou, eu vou sofrer. E esse sofrimento não é punição divina. Esse sofrimento não é nenhum tipo de castigo, nem a ausência de Deus. Em última análise, 90% desse sofrimento é uma compreensão equivocada a respeito da minha própria condição. É uma imagem distorcida que eu carrego de mim mesmo. Como essa imagem ela é distorcida, eu não consigo nunca vivenciá-la. E aí o sujeito se sente inferior, se sente culpado pelo erro dos outros, se sente triste, melancólico e tem vontade de deixar de existir. É por isso que todos nós, eventualmente, temos vontade de deixar de existir. Porque quando o nosso nível de inadequação atinge um pico, eu não quero mais. Eu não dou conta. Para esse mundo que eu quero descer. Onde é que eu puxo a cordinha? Onde é que eu puxo a cordinha? Porque nós temos a imagem. E o que é interessante é que, como saída para isso, muitas pessoas criam outras imagens mais ilusórias ainda. Criam a imagem do paraíso. Criam a imagem da perfeição total. Criam a imagem do nosso lar, que a gente falou na outra metade do estudo, né? Uma imagem que também nesse mundo não é real. Nosso mundo é um mundo da impermanência, da transição, portanto da prova e também da experimentação, do atrito. Quando nós falamos de valorização da vida, a gente tem que colocar isso na massa do sangue, tem que colocar isso no chão, na prática cotidiana. Como eu faço para observar as minhas imagens?
Só nessa nossa conversa aqui, certamente já na mente de vocês surgiram muitas imagens que foram ditas para vocês. Imagens boas, e essas vocês têm que cultivar, mas também imagens ruins que precisam ser ressignificadas. Ah, meu pai dizia que eu nunca ia ser feliz com ninguém, mas eu me casei, eu tenho amigos, eu trabalho. Por que é que eu dou tanto poder para essa imagem? Eu posso começar então a tirar o poder que eu dou para ela. Ah, eu nunca vou ser uma pessoa que vai conseguir trabalhar e ser feliz, e ser bem realizada, bem sucedida na vida. Mas bem sucedida a preço de quê? Eu tenho meu trabalho, mantenho a minha saúde, cuido das minhas despesas, sou uma pessoa que vive como outras pessoas. Você começa então a desconstruir e reconstruir as próprias imagens mentais que nos assombram. E como nós somos assombrados por elas. A tal ponto, né, de chegar num estágio de conseguir olhar para aqueles que construíram essa imagem dentro da gente com compaixão, reconhecendo que também eles tiveram construtores, né, que rebaixaram sua autoestima e saíram reproduzindo isso pela vida fora, né? Exatamente. Eu acho que a grande... Primeiro, tomar consciência de si mesmo, das suas próprias imagens, né? Se transformar tem um grande papel no mundo, porque todas as outras pessoas com quem a gente se relaciona, a gente faz com que essas imagens estejam sendo ativas, né? Interferindo na vida das pessoas, dando mensagem de quem elas são. Exatamente. Se a gente toma consciência disso, a gente é responsável. E nas coisas mais simples. Na fila do pão, você pode ver alguém com uma roupa diferente e pensar, mas quem que é essa pessoa? Não é? Num período que a gente vive tanta violência, e que na verdade a televisão vende violência para nós como um produto de altíssimo rendimento para eles, né? É muito bom que você se sinta sempre inseguro. É positivo, porque você vai estar sempre consumindo tudo que se fale e que tenha relação com segurança. É um produto. E veja, vocês vieram para cá, voltaram para lá, nós estamos aqui, voltaram para suas casas ontem, vieram hoje, vão voltar depois, mantendo uma vida normal, não é? Mas a segurança vende, a gente sustenta essas imagens de insegurança na fila do pão, no mercado, na palestra espírita. Se eu tivesse de bermuda aqui, de chinelo, vocês iam falar, mas você parece chinelo. É uma imagem. E tudo isso não mudaria o teor da fala que a gente está construindo. Então nós devemos entender, como o Walter disse, né? Quais são esses construtores, como foi construído e como que eles também não foram construídos. O mais bonito nesse processo é quando você percebe essas imagens que você precisa refazer, e você é capaz de ajudar a refazer as imagens daqueles que foram os seus construtores. E consegue mesmo, porque o indivíduo fica livre. Quando ele começa a dançar com essas imagens, ele se torna liberto. Seu barrigudo, sou mesmo. Carol um dia falou assim, você podia definir essa barriga. Não defino, porque quem se define se limita. Entende? Você começa a dançar com as suas imagens. Nesse filme do Shrek tem uma cena maravilhosa. Quando ele acorda, novo, aquele herói, né? As moças ficam doidas com ele. E o burro também tomou a poção. O burro se transforma num cavalo, num alazão. E aí o burro chega na porta do celeiro onde o Shrek dormia e fala: Shrek, você tá bonito, mas pra mim você ainda é aquele ogro velho, feio, sujo, fedorento, tudo isso. Aí o Shrek fica bravo e fala com ele assim: e você pra mim, burro, é aquele burro chato, tá. Aí o burro responde: sou. Acabou com a imagem. Acabou com a imagem. Entendem?
Isso é você desconstruindo as imagens que você mesmo dá poder para te controlar. Quando você constata, nossa, eu sou realmente um cretino. Sou. Agora, como é que eu desconstruo essa imagem? Uma pessoa que não consegue deslanchar na vida dela, vamos supor assim, financeira, amorosa, é porque está enraizado nessas imagens e não consegue... Provavelmente há muito disso aqui. Porque há pessoas que são seus próprios sabotadores. Mas no momento de entrar na posse da felicidade, eles não são dignos. Mas geralmente culpa os outros, sim, não é? Que é mais fácil até, né? Porque esse olhar para trás e voltar lá na raiz, as imagens estão me controlando. Dói. Incomoda. Bom seria que as nossas casas espíritas se tornassem laboratórios do sentimento. Eu tenho falado muito isso por onde eu passo. Aqui é o espaço onde a gente poderia fazer experimentos de sentimento. Olhar para dentro e dizer assim, nossa, vai doer, mas eu estou num ambiente controlado. Aqui eu estou no meio de pessoas que podem me ajudar a fazer esse movimento. Aqui eu posso ficar diante dessa dor, porque aqui eu estou em segurança. E aí eu faço o experimento aqui, comprovo a fórmula, comprovo a prática e vou experimentar então fora daqui num ambiente descontrolado. A gente também tem muito problema com esse negócio de descontrole, né, gente? Mas fiquem tranquilos, nada está sob controle. Nunca esteve sob controle. Né? Mas que você acha que está, nada está sob controle. Nunca esteve. Nunca esteve. Talvez agora esteja só vendo. Nunca esteve. Então, é começar a mexer, porque essas imagens estão atrapalhando você no trabalho, estão atrapalhando você na casa espírita, estão atrapalhando você a fazer seu caminho de forma íntima. Porque eu digo assim, meu pai foi muito duro comigo quando eu era criança, eu não consigo superar isso. Você não foi no ponto. O que o seu pai fez acreditar? O que ele plantou em você? E é curioso que a gente cresce e repete as mesmas coisas, ou muito parecido. Se você não faz esse trabalho de triagem das suas imagens, você reproduz modelos, sem saber que está reproduzindo, sem se dar conta, porque você não chegou no ponto. Você passa a vida inteira brigando com o pai, sem perceber que o pai, na verdade, fez você acreditar de que era inferior. Opa, o problema não é o seu pai também estava sujeito ao mesmo tipo de controle. Se a gente culpa o pai por esse tipo de comportamento, é como se ele tivesse um crime. O sujeito pegou um pedaço de pau e matou o outro. Aí você vai prender o pau. Deixa o criminoso solto. Sabe por quê? Porque aquele indivíduo que cria em nós essas imagens, ele também está sendo mobilizado por uma outra força. Então nós temos que romper com o circuito, parar de botar culpa. Então tá, a culpa é de quem? Ah, a culpa é do Donald Trump, beleza. A culpa é dele. A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu primeiro namorado que não quis casar comigo, da minha primeira namorada que não quis casar comigo, da minha primeira namorada que quis casar comigo. Já identificou a culpa? Acabou, isso não é o principal. Entrega a culpa para quem você quiser entregar. Depois que foi feito esse movimento, o que ficou construído em mim? Esse é o ponto. Sabe? Porque você começa a olhar para dentro de você. Se a ideia de autoextermínio está na sua mente, ela está sustentada por alguma imagem. Que imagem está te sustentando isso? Percebem como é delicado e como é importante? Isso é valorização da vida. Eu acho que eu nunca vou ser feliz. Vai sim, fica tranquilo. Eu acho que eu não consigo arrumar um namorado. Você vai num jogo de futebol, entendeu? Vai lá em Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro. Você vai pro jogo do Atlético, você vai para a torcida do Atlético, você grita pelo Atlético até você ficar sem voz. Vai aparecer alguém lá que vai querer gritar com você, você volta para casa acompanhado. Mas não é assim que eu quero. Não, se você possivelmente tem um namorado, assim você consegue. Qual imagem está na sua cabeça? Uma vez uma sobrinha minha falou, tio, como é que eu faço para arrumar um homem bom? Em primeiro lugar, frequenta lugares bons. Você vai no forró, no funk, no que lá, você não você está procurando lugar errado. O que você quer? Você tem que criar o seu modelo, né? Mas mais do que isso, qual é a imagem que já está te puxando, para te alimentar?
Mas assim, às vezes a gente tem noção dessa imagem, que a gente carrega essa imagem, a gente não consegue brigar com ela, porém, isso não necessariamente é o que a gente passa para os nossos filhos, até muito pelo contrário, né? A gente tem essa consciência e a gente fala, isso é o que eu não quero transmitir para o meu filho. Mas é a consciência que faz isso. Mas não necessariamente você tem força para lutar e quebrar essa imagem para você, entendeu? Você consegue quebrar talvez para a tua filha, mas para você é uma briga meio que... É porque, pensa bem, olha, vamos supor que essa imagem foi construída na sua mente ao longo de 20 anos. 20 anos. Aí a gente toma consciência e fala assim, que horas que ela passa? Então são 20 anos. De prática. Reconstrução. É reconstrução. Mais 20. Ontem, eu não sei se você estava aqui ontem, tá? Ontem eu falei um pouco sobre orgulho e egoísmo serem estruturas mentais. E aí eu dei o exemplo da construção aqui da casa. Nós temos essas vigas, esses pilares. Eu posso derrubar a parede, que a casa não cai. Mas se eu derrubar a estrutura, ela cai. Pensa como é a mente de alguém que estruturou a sua personalidade a partir de uma imagem ilusória. Ela tem que construir outra estrutura no lugar. Se eu quero tirar essa pilastra daqui, essa coluna, eu tenho que colocar outra coluna, senão a casa cai. Então o processo da gente romper com essas imagens é um processo de, na verdade, elevar outras imagens que vão poder ser estruturais para a nossa personalidade. Para o filho a gente já não estrutura. Para nós eu começo a pensar assim, não, eu não sou esse zero à esquerda, como me disseram que eu era. Eu preciso construir uma outra imagem. E você dá um sentido para a sua vida. Reconstrói, mas vai demandar tempo. Até porque as pessoas à nossa volta não têm obrigação nenhuma de acreditar na nossa mudança. A gente sai da casa espírita e diz assim, eu nunca mais farei aquele erro, nunca mais vou cometer erro. Nunca mais. Aí você sai daqui, chega em casa, para você é o Cristo. Aí quando você abre a porta de casa, o marido fala assim, voltou? É, Beata. Aí Beata surge aquele problema. Aí a esposa diz, dá um calor. Não é? Aí a esposa vai e diz pra você assim, achei que você não tinha mais casa, você não quer levar sua cama pra casa espírita, não? Você é bonzinha demais, boazinha demais, você é bonzinha demais. Aí é todo aquela conquista cai. Por quê? Porque não é estrutural, ainda é parede. Então a gente tem que transformar a prática espiritual em estrutural. E reconhecendo a gente, ou na gente, aquilo que verdadeiramente pulsa em nós, que é a condição da humanidade. E que é o próximo tópico que a gente vai abordar. Tudo bem? Aí você não passa para frente porque você tem consciência. Mas se não tiver consciência, passa. Nós vamos pensar nisso aqui, ó. Uma espiritualidade a partir da humanidade. Como conciliar os ensinamentos espirituais com os desafios da vida cotidiana? Gente, desculpa, vou falar de novo. Se você é sócio do Clube do Livro e de todos os livros saem todo mês, isso não te dá santidade. Aumenta a sua capacidade de falar um português claro, um português bonito, mas fora isso não. Sabe por quê? Porque nós temos que perceber que geralmente nós somos impostos, ou nos é imposto, um modelo de espiritualidade vinda de cima. Essa espiritualidade vinda de cima é marcada por ideais de abnegação, autodomínio, amabilidade constante, amor desinteressado, liberdade diante da cólera, domínio da sexualidade. Esse é o pacotinho perfeito. Quem é aquele que tem uma espiritualidade boa? É aquele que é abnegado, que se domina. E olha, são ideais. Então são inalcançáveis. A gente começa então a pautar a nossa vida por esses ideais. Espírito superior deve falar baixo. Não, agora eu só vou falar baixo. Espírito superior não usa roupa colada, justa. Só usa roupa folgada. Túnica. Uma vez, uma pessoa disse para mim assim, eu já contei isso em alguns lugares, né? Ô Vinícius, você não pode fazer palestra de bermuda. Por quê? Porque vai que alguém olha para sua perna e tem sentimento. Eu pensei, para minha perna? Sentimento para minha perna? Não tem como. Mas existe um ideal de espiritualidade que eles não mostram a canela.
A moça vem para casa espírita com o ombro de fora, se aquela ali está inspirando sentimentos pecaminosos. Não, índio vive pelado, nem por isso tem problema. Sabe por quê que o mal não está no outro? Porque essa espiritualidade santificada, ela vai gerar em nós duas coisas. Ou melhor, uma que se divide em outras duas, né? Recalque e fraqueza. Você se torna a polícia do que você não é. Como você tem um ideal de santidade, você está se esforçando horrores para parecer uma pessoa que tem autodomínio. Quando alguém perde o controle, você diz que se equilibrar, doente, tem que se tratar. Porque você extravasa no outro a sua limitação. Esse tipo de recalque é um problema seríssimo, porque faz o indivíduo esquecer que é gente. E ele começa a achar que é uma outra coisa. E o pior ainda é quando ele acredita que é. Ontem nós falamos sobre o ego, né? Você vai trabalhando, fazendo seu caminho de elevação espiritual, e o ego tenta de todas as formas te impedir de ir na tarefa. Quando você se mantém, ele tenta a última forma de te dominar. Geralmente ele ganha nessa última. Ele diz para você assim: não é que você é bom nisso? Você é um santo. Você é puro. Você é lindo. Você acredita? Acabou. Esse tipo aqui de recalque, esse tipo de fraqueza nos divide internamente. Não sei aqui em São Paulo, mas lá eu já ouvi muito isso. Você bravo, você não é espírita? Já ouviram isso? Mas você é espírita? Uma vez me falaram isso, mas você nervoso assim, você não é espírita? Eu disse, graças a Deus. Porque se eu não fosse espírita, eu tinha enfiado a mão na cara. Eu só estou bravo. Sabe por quê? Porque esse modelo aqui, ele não existe. Aí a gente fica tão preocupado com o nosso recalque, que a gente diz assim, Jesus não quebrou o templo. Quebrou, gente, desculpa, quebrou. Jesus não chorou na morte de Lázaro, chorou. Sabe por quê? Porque ele não estava nem um pouco preocupado com esse modelo ideal de elevação. Ele só era um com Deus. Tranquilo. Não tinha mais, entendeu? Por quê? Não tinha. A diferença dele para nós é que se a gente quebrasse o tempo, se eu dou um chute na cadeira, eu volto para Juiz de Fora falando, você viu o chute que eu dei na cadeira? Não, o Fernando pulou de susto. Mas também merecia. Estava cochilando. Não sei o quê. Jesus quebrou o tempo e foi para casa falar de amor com a mesma paz que ele estava antes. Porque não está preocupado com esse ideal. Então, o nosso primeiro passo é: não existe um ideal de santidade externo. A sua régua de espiritualidade é você. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso vai abrir para nós espaço para a gente pensar um pouco a respeito do que esse senhor aqui, ó, chamado Evagrio Ponticus, que é um padre do deserto, disse para nós bem antes de Santo Agostinho: queres conhecer a Deus? Aprende primeiramente a conhecer a ti mesmo. Que é o que Santo Agostinho nos apresenta na questão 919. Qual a forma mais eficiente de você progredir? Um sábio da antiguidade o disse: conhece-te a ti mesmo. Como que eu me conheço? Qual que é a mágica? Não tem mágica. É realmente você olhar para si mesmo. É realmente começar a perceber o que te dá prazer. Você sabia que Santo Agostinho, ele não era fácil. Ele era muito danado. Ele era meio bem para frente. Então ele teve várias namoradas. Muitas. E ele gostava muito. Ele gostava tanto que quando ele se converteu e virou monge, ele fez um voto de nunca mais ficar sozinho com uma mulher no espaço. Porque ele tinha medo que podia acontecer. E ele é Santo Agostinho, gente. Você sabia que ele gostava de ver briga de gladiadores? Ele disse que ele sentia uma vibração de ver o povo se matando no circo.
E ele começou a pensar assim, mas eu sou cristão. Então que o povo se matando não pode, né? Ele começou a se policiar para não ir no circo. Mas a gente tem um problema danado de dizer essas coisas. De admitir. Já pensou? Se a gente está lá no dia, Santo Agostinho diz assim, eu fiz um voto, nunca mais eu vou ficar sozinho perto de uma mulher, porque eu tenho medo do que eu posso fazer. Aí a gente ia dizer, não. Está precisando da desobsessão? Você pode evangelho lá. Não pode ser assim, isso é doença. Você não ia falar assim? Você é um trabalhador da casa, gente, olha, por favor, não me deixe sozinho com nenhuma moça. Eu estou com tudo a flor da pele, não me controlo. Que isso, rapaz? Você tem que ir no médico. Santo Agostinho nunca atacou ninguém, gente. Nunca cometeu nenhum tipo de crime nessa monta ou de outra. Mas sabe o que significa ele dizer que não ficaria junto com outra mulher? Autoconhecimento. Eu sei dos meus limites. Eu sei dos meus limites. E é bem provável que se ele ficasse perto de uma mulher, ele não ia violentar a moça, nem ia seduzi-la, dizer, e aí? Eu sou monja. Quer uma coisa diferente? Eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer. Mas ele está reconhecendo que isso é um problema para mim. Entende? É uma dificuldade minha. E o que ele fez com isso? Entendeu que era uma dificuldade e seguiu adiante. Isso é autoconhecimento. Então você pode perfeitamente gostar de tomar a sua cerveja. E não há Deus que vai lhe julgar. Agora, se você começa a perceber que a sua cerveja toma espaço de felicidade da sua vida, identifique que você tem problema com ela. Não precisa chegar num caso extremo de se tornar escravo do vício. Se você começa a perceber que quando você bebe a sua cerveja, se sente mal, se torna agressivo, violento, perde um pouco da capacidade de se relacionar com seus companheiros, entenda que você tem problemas com ela. E, portanto, identifique esse ponto. Tem um X aqui, ó. Aqui eu tenho um problema. Se você não suporta que outra pessoa discorde de você, porque você acha que tem sempre a razão, gosta que a sua palavra seja a final, identifique isso. Eu sou uma pessoa autocentrada. Porque aí você começa a fazer um mapa da sua caminhada. Quando você vai no médico, você vai numa emergência médica, e a pessoa te interna, ela te pergunta, você tem alergia a algum remédio? Não, não tenho. Porque se você tomar um remédio que você tem alergia, você vai ter complicações seríssimas. É a mesma coisa que a gente faz quando está no caminho espiritual. Nós não temos que parecer santo para ninguém. Nós devemos ser santos. E há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Só que isso só é possível quando a gente encara a espiritualidade como algo humano. Não como algo divino, fantástico, como algo inalcançável. É humano. Só pode ser iluminado quem é gente. E nós criamos então alguns tabus que vão tornando a vida mais difícil. E daí o sujeito se sente mais inadequado, porque cria ainda outras imagens ainda mais perigosas. Eu não vou na festa de fim de ano da minha família. O povo lá bebe muito, fala besteira. Eu não estou nessa vibração. Eu agora sou de Deus. O indivíduo que faz isso está na frequência daquela espiritualidade imposta. Porque aquele que vibra no plano divino e está buscando se conhecer, ele vai na festa, em pouco tempo ele é o centro das atenções, todo mundo está conversando com ele, ele está falando de uma coisa boa, a festa acaba e a turma fala, nossa, quando que vai ter a próxima? Cara, legal esse seu primo. Nunca tinha conversado com ele. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, vocês acham que ele ficou sentadinho assim? Não, foi. O povo queria pegar ele. Ele chegou na casa do fariseu. E a turma esperando que ele lavasse a mão. A comida estava lá, ele chegou olhando para o fariseu assim, pegou a comida e comeu. Com a mão suja. Quem que é esse homem que come com a mão suja? Come mesmo. Não é o que entra na boca que faz mal, é o que sai. Entende? Jesus está fazendo isso. Está dando um passo adiante. Ele está fazendo um movimento. E é isso que a gente deve buscar fazer quando identifica os nossos problemas.
Não tem que ter medo do contato social por causa disso. Desde que você identifique o seu problema. Jesus não tinha dúvida, será que eu tenho que lavar a mão mesmo? Porque vai que eu não lavo, né? Se eu lavar e der errado, é melhor lavar. Jesus tinha convicção. Não é a mão, é a boca. Então, pegou. Quando a mulher se joga aos seus pés, lava seus pés com perfumes e lágrimas, enxuga com os cabelos, alguém cutuca o dono da casa e diz assim: você sabe que essa mulher não vale nada, né? Se ele fosse mestre mesmo, ele não deixava nem ela botar a mão dele. E Jesus fala: não só põe a mão, como seus pecados estão perdoados, por muito me amar. Pode ir. Acabou, gente. Sabe, tem completa consciência do limite. Sabe aonde está indo. E a gente precisa então começar a construir essa não desidentificação do mundo espiritual com o mundo humano. Porque isso vai nos conduzir então ao que a gente vai chamar de uma espiritualidade humana. É muito importante, faltando um i aqui, que toda a prática espiritual seja trazida para o chão do cotidiano, aqui também está faltando, e que penetre o dia a dia com a verdade. Isso só se dá através daquilo que a gente chama de humildade, que é a raiz do contato com os céus, do contato com Deus. Ser humilde não é ser humilde. Ser humilde nem é ser alguém assim que fala baixo e que abaixa a cabeça. Ser humilde é ter consciência de si. Você gosta de assistir futebol domingo? Tudo bem. É legítimo que você assista seu futebol. Você gosta de sair com os amigos no sábado? Você gosta de assistir um filme? Você gosta de comer uma coisa diferente? Tudo bem. Tudo bem. Não há nada de errado nisso e isso não deve interferir no seu caminho espiritual. O que você precisa fazer é desarticular aquelas imagens perigosas que você tem de santidade. Aquelas imagens perigosas que você tem de realização. Se o seu corpo precisa de tratamento, que trate o seu corpo. Se você precisa de um médico, vá ao médico. Se você precisa de um sono, durma. Aceite a sua humanidade. Dê a mão para a sua condição humana básica e cresça a partir dela. Porque no modelo superior de espiritualidade, o que acontece? Você começa a pensar assim: eu estou com raiva. Mas eu não posso sentir. Não posso sentir, eu tenho que esconder essa raiva. Eu estou com medo, mas eu desse tamanho vou ter medo. Eu estou com desespero. Você começa a se tolir de todos esses sentimentos. Todos eles passam a ser inimigos seus. Quando você começa a praticar uma espiritualidade a partir de baixo, você fala: eu estou com vontade de me matar. O que isso quer dizer para mim? Há pouco mais de um mês, eu vivi uma crise de ansiedade horrorosa. Comentei um pouco com as pessoas ontem na meditação, um pouco em casa. Horrorosa, muito ruim mesmo. E por pouco iniciei um tratamento com remédios pesados. E não foi uma só vez, mais de uma vez surgiram ideias muito perigosas na minha mente. Morando sozinho, em Belo Horizonte, sem qualquer pessoa para conversar, uma tensão emocional intensa, o assédio de espíritos por conta do lançamento do livro. E eu cheguei a cogitar várias vezes: mas que falta faria? Morre um capim e nasce outro. Não é assim? Quando você olha a espiritualidade como algo visto de cima, quando você é uma referência espiritual para outras pessoas e chega a esse ponto de pensar em desistir da própria vida, o sentimento é de falência. Então é mais um motivo para que eu dê o passo adiante. Mas eu comecei a pensar: por que é que essa ideia está batendo na minha mente? Isso é uma espiritualidade vinda de baixo. Isso quer me dizer? E eu percebi que eu atendo as pessoas todos os dias, todo dia praticamente tem alguém que me procura para conversar. Quase todos os dias tem alguém que liga para nós. Quase todo dia alguém manda um e-mail, de madrugada, cedo. E eu pensei: tem momentos que eu odeio fazer isso. Odeio ser o que sou. Quando eu identifiquei isso, a vontade foi embora.
Opa! Eu não deixava minha mente dizer para mim que ela não gosta disso. Aí sabe o que estava acontecendo? O corpo estava dizendo. Eu adoecia repetidas vezes. E aí eu pensei, muito bem, agora eu tenho um outro problema. Eu sou uma referência, sou um instrutor espiritual para muitas pessoas. Eles me procuram e eu não gosto. Não é todo dia que eu gosto. E aí, a própria mente disse, tudo bem, só de você saber que não gosta já é uma conquista. Passou atenção. Diminuiu o peso. Eu falei, gente, isso é muito mágico. Sabe qual que é a mágica? A mágica de olhar para si. Então, se você tem ideias de autoextermínio, porque está sofrendo peso, está tudo bem. Olha para esse peso, o que a sua mente quer te dizer? O que a sua raiva está te dizendo? O que a sua inadequação está te dizendo? Ela está te dizendo algo. E ela está te dizendo, na maioria das vezes, que não precisa ser desse jeito. Só que você não escuta. Não se dá um tempo para descansar, não se dá um tempo para refazer, não se dá um tempo para se tratar. Tem muita pressa. O que essa pressa está querendo te constranger a fazer? Para um pouco. Elege alguém que seja da sua confiança e diga todas as verdades que estão na sua cabeça. Mesmo que enquanto você fala, elas se tornem mentiras. Porque você começa a falar e já vê no meio da fala que não é aquilo. Aí você alivia a sua atenção. E vai construindo uma espiritualidade vinda de baixo. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de passar por isso na reunião mediúnica, quando manifesta um espírito e fala assim, eu não quero conversar com o esclarecedor, não. Eu quero falar com aquele ali, ó. E aponta para nós. Pode falar, irmão. Irmão, nada. Você fica aqui falando de que é bom, você fica aqui com postura de sabidinho. Eu vi que você fez sexta-feira de noite. Viu, é? Vi. E você não pode dar lição de moral. E os espíritos começam a falar. E você pensa, pronto. Materializa isso, você é onde? Materializa que eu te pego. Vou resolver de outro jeito. Quem que você pensa que é? Não, é verdade. É verdade. Sabe, quando você cometeu aquele deslize, quando você mentiu, quando você sonegou, quando você fez mal para alguém, você fez. Não mente para você não. Você não precisa fazer de novo. É aí que mora a sua virtude. Mas se você fez, ficar agarrado lá atrás, no martírio eterno, oh meu Deus, no ano 86, não, aconteceu. Foi infelicidade. Passou. E agora? E agora? As pessoas às vezes me procuram para contar histórias lá de 30 anos. Eu ouço com muita paciência e digo, tudo bem, mas isso já passou, e agora? Como é que nós vamos fazer com isso? Porque esse é o ponto. E só faz isso quem é gente. Então está tudo bem você procurar um amigo da casa espírita e falar assim, eu estou com muito medo dos espíritos. Eu não sei se eu estou no caminho certo, eu não estou entendendo se o que está acontecendo é bom. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, está tudo bem. Está tudo bem você, às vezes, ter um pensamento menos decoroso por alguém. Tudo bem. Mas percebe que ele está ali e olha, ele está apontando a rota para o seu encontro com Deus. Porque é onde os cães ladram, é onde os animais são mais violentos que mora, ou melhor, que está escondido o tesouro. Então, à medida que a gente começa a perceber que tem esses animais bravios dentro da gente, é ali que está o tesouro da nossa iluminação. E só faz isso quem é gente. Quem não é gente, não faz. Pode parecer ridículo isso, né? Claro que todo mundo é gente. Não, nós não achamos que somos gente. Nós achamos que somos qualquer coisa, menos gente. Gente é o outro. Quando a gente fala, coitado, errou, tão frágil. Não, mas Deus vai te perdoar. Deus gosta de você e a gente não. Olha para você mesmo. Isso é a base da meditação. Percebe como a sua vida é única e ela é sua. Desconstrói essas imagens. Vamos desconstruir essas imagens na casa espírita. Isso faz muito bem. Muito bem.
Tudo certo? 15 minutos de pergunta. Se é que nós atendemos. Está dormindo de preguiça e está quase na almoçar. Vinícius, você falou sobre o suicídio, né? Da pessoa em geral. Como é que ficam aqueles espíritos que são esses homens bons? Que, por conta da religião, acham que isso é uma prática normal. Creio, embora não tenha tido contato com nenhum ainda espiritualmente, que o desapontamento desses homens seja muito maior do que um suicídio convencional. Mas eles passam pelo mesmo processo. O desapontamento deles seja muito maior do que um suicídio. Porque é cultural, né? Eles crescem. É cultural. Isso é muito da cultura deles. Quando uma menina de 12 anos foi para um evento carregando bomba. Isso matou 30 pessoas. Fora ela, com 12 anos de idade. O que permanece em todas as culturas é a percepção de que morreu, não acabou. É esse o ponto. Agora, certamente, quando também desencarna, não existe esperando por eles lá todos os prêmios. Isso não são. Ele vai ficar diante exatamente da decepção de perceber que fez, mas que continua sendo exatamente ele na mesma condição de saúde. Não tem nenhuma outra grande mudança. Né? Mais alguma coisa? Deixa eu contar uma história rapidinho. Eu tinha essa coisa da imagem, né, da infância e tal. Eu tenho 2 filhos. Com 7 anos, eu tinha um problema com meus pais, sempre me buscavam por último na escola. E não iam nas reuniões, tive um problema assim muito grande na infância. E aí veio meu filho, claro, então aquela coisa de sempre, da hora do colégio, era a primeira a chegar assim para buscar, eu falei, mãe, pequenininho, qual o sentido disso? Meu pavor de deixar esperando ele ter um sentimento que eu tinha, aí eu parei para pensar, falei, não, isso é uma coisa da minha cabeça que não está nem aí. Exatamente. E as pessoas embaixo, ai, mãe, tipo assim, eu brincar mais. Deixar no meu coração, ai, eu tô sofrendo, porque eu E ainda é notícia que você está queimando tudo. Exatamente. E ele fala, ai, mãe, não precisa parar na porta, você tá Deus. Na grade, olhando pra ele. Mãe, Vê como é que ela está na gente, né? Exatamente. Está na gente. Passou. Exatamente. Está na gente. Isso, citando alguma experiência, você falou que as casas espíritas deveriam trabalhar sentimentos, né? O Joelson também costuma falar isso. Você tem alguma experiência por aí que você acha positiva? Você queria compartilhar alguma coisa que você viu que você acha que vale a pena? Eu vou compartilhar a forma como nós trabalhamos lá. Existem alguns materiais que são propostos para isso, né? Educação de sentimentos, tem uns materiais assim. Nós, lá nos nossos grupos em Minas, temos um entendimento um pouco diferente a respeito desses materiais. A gente entende que a base do Espiritismo se estuda na base do Espiritismo. Então, a gente estuda, sobretudo, as obras de Kardec. O que a gente tenta conduzir de modo diferente é a participação dos membros do grupo. Então, o que é mais importante durante os nossos momentos de estudo não é a leitura da obra de modo acabado, mas sim as experimentações ou as experiências que aquela leitura desperta nos membros. Então a gente vem trabalhando para criar no grupo um espaço de harmonia e de convivência tão grande que durante um estudo, quando o tema toca em algo que é precioso para quem está participando, a própria pessoa tem liberdade para falar, ela se expõe, ela fala do que está tocando o coração dela e a partir dali a gente faz o diálogo, a conversa em cima dos princípios espíritas. Então a gente tentou criar um ambiente para que os sentimentos perpassem todas as coisas. Então é muito comum lá no grupo de estudos as pessoas falarem, no nosso culto que a gente faz, culto do lar, tem muitas pessoas que participam, as pessoas falarem dos seus incômodos, sempre dentro do princípio filosófico do Espiritismo, não com material específico. Porque na verdade, assim, se a gente corre um risco, que é o risco do modelo. Se eu instituo um curso de sentimentos, eu acredito que tem lugar que dê certo, mas assim, se eu instituo um curso de sentimentos, eu posso correr o risco de que a pessoa assista aquele estudo como ela assiste uma palestra.
sem precisar se mostrar nem um pouquinho. Ela está presa nela. Agora, se a gente cultiva o hábito do diálogo, aquilo surge fora do estudo, inclusive. E a pessoa se sente à vontade, né? É isso que acontece, pelo menos na nossa sala de aula. É tão rica, porque o texto que a gente está estudando, no caso, o Evangelho 2, é mais essa conversa que tem o viés da doutrina. E geralmente quem vai puxar isso é o próprio condutor. Exatamente. Então, muitas pessoas muitas vezes criavam essa imagem do Vinícius. Criavam uma imagem do Vinícius é o palestrante, é o médium, eu estou estudando como Vinícius. E eu percebi que os amigos íntimos, que conviviam conosco, que tinham tanta autoridade quanto eu para fazer qualquer trabalho na casa, começavam, sem querer, a sentir que houvesse menos humanidade em mim do que neles próprios. Então, na função de coordenador da tarefa, em várias circunstâncias, nós iniciamos o movimento de nos expor como coordenador. Olha, eu tenho muito problema com tal coisa. Isso aqui eu não dou certo. Tentei parar de beber refrigerante, sou indisciplinado, voltei. Você começa a expor os seus próprios problemas, não como um melodrama ou uma terapia de grupo, nada disso. Você começa a mostrar para as pessoas que existe humanidade presente ali. Isso não invalida nenhuma conquista espiritual que você possa ter. Pelo contrário, isso faz com que as pessoas se aproximem mais porque elas sentem identidade. E elas percebem, poxa vida, ele está lutando, ele está conseguindo. Eu também consigo. Eu queria te perguntar, quando você identifica uma pessoa que não está bem, que você... nada está bom para a pessoa. Você faz, por exemplo, a pessoa fala, eu estou assim por causa disso. Aí você resolve mudar para ver se a pessoa... E não consegue fazer com que a pessoa melhore, né? Assim, como que prossigo, entendeu? Como que a gente faz? Orando, de longe a gente consegue mandar energias? Se você já vem mudando várias vezes para ajudar essa pessoa, e se há liberdade, é muito importante que a gente opte pelo caminho mais prático. Fulano, eu já fiz 3 ou 4 mudanças a fim de que a gente encontrasse um caminho para você se sentir melhor. Será que é isso mesmo? Não é uma outra coisa que você não quer falar? Não é uma outra coisa que você não percebeu ainda? O que está te incomodando? Eu acho isso também, mas vamos ser piores, assim. Caso a pessoa venha se suicidar, não que identifiquei alguns pontos, vamos supor, essa outra pessoa que mudou, que tentou, não se sente um pouco culpada por não ter conseguido? Pode se sentir, mas nós não podemos carregar os outros. Isso. Não podemos puxar para nós a responsabilidade. Nós fazemos o que está no limite das nossas forças. Se no limite das forças o outro escolhe um caminho diferente, nós devemos respeito e amor a esse indivíduo, como a todos os outros. Mas não podemos puxar para nós, não. Senão nós não damos conta. Na verdade, já me ajuda, né? Nós não damos conta dos nossos problemas. Não vai conseguir carregar. E respeitar a liberdade do outro é muito difícil. Sim. Ainda mais que a gente diz assim, mas eu fiz tudo o que eu podia e você não melhorou? Especialmente quando a gente tem né? Eu fiz tudo e você não melhorou? Não. A gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance. Se tiver espaço, dizer, olha, o que está acontecendo? Eu já fiz tudo. O que mais eu posso fazer? O que está faltando? Isso é jogar limpo, sabe? Isso é muito bonito. É você sentar com a pessoa e falar, cara, está muito difícil. Está difícil para você? Está difícil para mim também. Eu não estou dando conta. Você não está? Eu também. Como é que a gente resolve? Olha, eu não estou suportando mais. Como é que a gente entra no equilíbrio? A gente não consegue nem fazer isso mais uns com os outros. Geralmente, quando a gente vai conversar com alguém, a gente está cheio de certezas. Você não isso, você não aquilo, você o outro, você fala tudo. Mas não consegue dialogar e falar assim, olha, está difícil para você, para mim também está. Como é que a gente combina? Como é que a gente entra num acordo? Mas não podemos puxar a responsabilidade do outro. Volta de levantar a mão. Duas questões breves, né? Uma delas, quando você falou dos trabalhos, né, de estudos em grupo e de
expor alguma questão própria, assim, dando acesso à própria humanidade, né? Essa é a base dos trabalhos dos grupos de anônimos, né? Alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos e por aí vai. A base é essa, a pessoa vai lá e faz um depoimento da sua questão, da sua vida, né? Da sua humanidade. E as pessoas não vão comentar absolutamente nada, elas simplesmente, muitas delas, ouvindo aquele relato, elas se identificam e ali elas começam um movimento, né, de transformação, de vendo que aquela outra pessoa está conseguindo seguir um caminho diferente e ela pode seguir também, né? A segunda questão, né, você hoje ficou um vazio aqui uma dúvida na minha cabeça, no seguinte sentido. Você falou que a faixa etária, né, onde o suicídio é mais comum, né, é maior, é entre, acho que 15 e 29. 18 e 29. 15 e 29. Talvez seja justamente nessa faixa etária que o indivíduo ele é mais suscetível, ele é mais vulnerável, ele está mais aberto a sentir esse atropelo dessas construções que vêm de fora. Talvez o indivíduo mais maduro, né, depois dos 40, quem sabe até dos 50, ele olha, ele consegue depois olhar. a estatística aumenta a partir dos 60. Um aumento também. Mas aí por uma outra tônica, né? Talvez o indivíduo mais maduro ele consegue olhar para o processo da própria vida e ter uma visão talvez um pouco mais conceitual. Como é que a gente faz, né, para abordar diante desse indivíduo que ainda não saiu dessa fase, que ainda dá um peso, uma abertura muito grande a essa construção em si mesmo, né, de imagens contraproducentes, para trazê-lo de volta, né, para a vida e para o olhar produtivo. No caso do AA, eu achei muito interessante a sua publicação, Walter, é isso mesmo. Embora nos grupos de estudo, não necessariamente a gente vai estar dando depoimentos tão elaborados, né? É mais você poder falar sobre morte e dizer assim, tenho muito medo de perder minha mãe. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de... E aí você tem espaço para falar. As pessoas também falarem, não, mas eu já lidei com tal situação, então aí constrói. Esse caso da juventude é muito interessante. Por quê? Todos os fatores que você apontou são verdadeiros. Instabilidade profissional, emocional, entrada para uma vida adulta de maior responsabilidade, tudo isso expõe o sujeito a todas essas imagens. E veja, o homem é o campeão dos suicídios nessa faixa etária, porque ele também está exposto a uma série de padrões que ele tem que alcançar. Ele tem que ser, na imagem geral, bem sucedido, ele tem que ser bonito, ele tem que ser namorador, ele tem que ser tudo isso, e se ele não dá conta... E do jeito que a mulherada está hoje, está dando até medo de ser óbvio. Então, ele tem que fazer tudo isso. Como que a gente faz? Tem dois caminhos que eu acho que tocam bem de perto a casa espírita. Primeiro, a evangelização. Nós ainda não despertamos para a importância da evangelização infantil. Dedica a eles um pequeno tempo dentro da casa, dividindo a atividade com outras coisas, e às vezes em condições muito baixas de promoção de sentido. No livro do Cristiano, perguntam para ele assim, você não acha que 50 minutos por semana para evangelizar é muito pouco para você mudar a vida de uma criança? E ele responde, o tempo que a casa espírita emprega na tarefa é questão de prioridade. Então, a gente precisa conseguir fazer um elo virtuoso que vá desde a criança menor até o jovem. E aí, a gente vê pessoas pelo Brasil inteiro pensando assim, o jovem não quer saber de espiritismo. O jovem não quer estudar espiritismo. O jovem não quer isso, não quer aquilo. Não quer mesmo, não. Não quer, não. Ele quer sentir parte do grupo. Então, a casa espírita tem que ter como primeiro movimento a possibilidade de acolhimento desse jovem. Tem que ser porta aberta. Ele tem que entrar e se sentir bem. Ele tem que poder ter espaço. E é muito questionador. Então, é muito interessante que a casa espírita não mantenha as suas portas fechadas a todas as atividades, que cria mecanismos para dialogar com esse jovem e mostrar para ele, olha, sabe como é que é uma reunião mediúnica? Vamos pensar, vamos estudar e depois a gente vai assistir uma reunião, o grupo vai assistir uma reunião. Nós vamos convidar um médium para ir na reunião da juventude para poder mostrar como é que é. Vamos tirar essas dúvidas que surgem neles. E ele começa a se sentir... Quem falou?
Desmistificar. Ele começa a se sentir parte. Isso quando o jovem começa desde mais novo aqui. E vem fazendo parte desde criança na casa. Ele tem que sentir dono da casa. Não anexo. É dono. A casa existe, em última análise, por ele. Porque se a gente tivesse uma evangelização mais estruturada, a gente teria menos adesão de espíritos de desobsessão. Não é? Agora, quando o jovem não é da casa, quando ele não está tendo uma sensação de pertencimento, o que é incrivelmente marcante na personalidade do jovem é a leitura que ele faz do outro. Quando você quer dar uma lição de moral no jovem, ou passar um sermão, se ele gosta muito de você e não quer brigar, ele desliga. Você fala como se estivesse falando com uma samambaia. Desconecta e acabou. Se você tem aquilo que a gente comentou há pouco de realização, se você busca isso, se você não é alguém dando um sermão, mas se torna uma pessoa procurando outra pessoa, o diálogo flui. E é isso que ele precisa. Não precisa de muito mais não. Uma pessoa em contato com outra. Fez esse movimento, é igual a isca. Mordeu a isca? Aproxima. Aproxima mesmo. Hoje tem quando a gente fala de se tornar gente, não é só numa atividade, é ser gente o tempo todo. E ser gente para que as outras pessoas cheguem para nós. Eu tive um problema estomacal e fui internado há uns meses atrás, já quase um ano. E do meu lado foi colocado um rapaz, um garoto, 13 anos, talvez 14, com a mãe. Eu estava lá, que homens não passam mal, mano, eu estava sofrendo, era o fim do mundo para mim, não tinha jeito. Falando com a Carol todos os livros e tal. E aí, a mãe do menino chegou e o rapaz falou comigo assim: o que você tem? Aí eu fiz assim: gripe suína. Tá pegando todo mundo, já morreu 3 hoje aqui. Aí deu aquela tensão, nós começamos a conversar. Conversa aqui, pega no pé de lá, e não sei o que, busca lanche, eu não podia comer, estava comendo, estava doido para comer, e aquelas coisas e tal, passou. Fui embora, né? Tive algo primeiro que ele, não, ele primeiro que eu primeiro que ele, fomos embora, despedi dele, falei com ele para ele ficar com a gripe suína, se alguém deitasse falar que estava com gripe suína, vai dar aquela coisa, né? Daí há umas semanas eu estou no shopping, com a Carol. Aí no shopping, aquele mundo de gente, estou vendo um rapaz assim para mim. Era o cara que estava internado do meu lado. Nem o nome dele eu sabia. Mas naquele momento, criou conexão. Então a gente tem que aprender a criar conexão com as pessoas. E para você criar conexão com gente, você tem que ser gente. Daí eu vejo essas duas asas, ou áreas, sabe, Valdo? Primeiro a evangelização. Ela tem que ter um ciclo virtuoso, desde o menor até o maior dentro da casa, sentindo dono da casa, parte da casa, sentindo responsável por isso aqui, para dar continuidade. E fora daqui é gente com outra gente. É uma pessoa com outra pessoa. É só isso. O jovem vai falar assim: não, que palestra chata. Se você achou chato, você vai falar: achei chato também. Não, teve uma parte que me chamou a atenção. Ou que vontade de dormir. Está conversando. E você cria empatia, porque a pessoa está esperando sempre que você enquadre ela. O jovem está esperando sempre que você diga como ele é inadequado. Quando você não diz que ele é inadequado, ele fala: pô, quem que é esse cara? Que é isso? E você passa a fazer parte da vida dele. Entendeu? Um jovem, uma vez, eu dei um estudo em fevereiro para a juventude no carnaval. O jovem saiu da sala, veio me abraçar chorando e falou comigo assim: eu estou pensando em me matar. Eu falei com ele assim: vai ser ruim, cara. Não vai ser bom, não. Como assim? Não, você não vai morrer. Vai ficar numa frustração danada. Se eu fosse assim, eu não me matava, não. Não, mas eu não estou encontrando caminho para mim. Mas aí é outra história. O que está faltando para você? Nós estamos conversando. Você começa a se tornar próximo por outros caminhos. Certa vez no atendimento fraterno, estou dando esse exemplo só para poder construir a imagem, né? O sujeito entrou na sala e falou comigo assim: eu cheirei 7 carreiras de cocaína antes de vir para cá. O que você tem para me dizer? Eu disse que o senhor vai morrer. Por favor, vá embora, porque eu não quero que o senhor morra na casa, que vai dar um problema danado para nós.
Você abrir a porta da sala, do atendimento, por favor. É isso que você tem para me dizer? Não, eu tinha um tanto de coisa, mas você veio falar comigo que cheirou cocaína, estou dizendo a verdade. Não foi bem assim. Aí nós voltamos e começamos a... Por quê? O que ele esperava que eu dissesse? Nossa, por que você fez isso? A gente já tem essas vacinas, né? Não podemos. Certo senhor assassinou a esposa marteladas e foi à casa espírita conversar conosco porque tinha medo de ir para o inferno. Ele me perguntou: eu estou com muito medo do inferno, de ir para o inferno, o que você acha? Eu disse para ele: mas você acha que você vai para onde? Você fala com martelo na mão? Aí ele ficou assim: eu vou para o inferno? Eu disse: meu senhor, o senhor assassinou sua esposa na frente dos seus filhos. O senhor fugiu. O senhor não deu assistência para nenhum deles. Mas como é que eu faço? Então nós temos que reconstruir isso aí. O senhor vai procurar a polícia, vai se apresentar. O senhor vai procurar os filhos. O senhor vai assumir a responsabilidade do que fez. E vai reconstruir a sua vida para sair daqui. Porque hoje, sua cabeça está no inferno mesmo. Não está no céu. A pessoa pode pensar: mas que absurdo falar isso para um homem que matou a esposa que foi lá conversar com você. Mas é questão de uma pessoa conversando com a outra. Se fosse o meu irmão que tivesse feito isso, eu ia falar com o meu irmão assim. Então por que eu não vou falar com aquele que vem me procurar na casa espírita? Esses elos é que faz uma pessoa encontrar outra pessoa. E quando uma pessoa encontra outra pessoa, o que surge é amor. E quando a gente ama é muito bom. Assim querendo estar pertinho. Vinícius, ontem você falou e percorre seu discurso a questão do ego, da necessidade de desconstruir ele. Também falou da dificuldade de fazer isso, porque às vezes se confunde com a própria identidade. E daí a necessidade de reconstruir em novas estruturas. Você falou hoje da virtude. É um processo bem difícil, que precisa de muita coisa e entre elas força de vontade. Aonde encontrar essa força quando, não apenas para construir uma vida feliz, ou até para não acabar com a própria vida? Olha que curioso, né? A nossa mente é tão incrível que a mesma mente que gera a tristeza é a mente que gera a felicidade. A mesma mente que gera a tristeza é a mente que gera a felicidade. O mesmo pensamento que gera desespero gera a paz. Surge do mesmo efeito, da mesma fonte. É uma leitura diferente da vida que proporciona esses resultados diferenciados. Tem um segredo para você ter força para reestruturar a mente e para não tirar a própria vida. Busque um sentido diferente para a sua vida. E como se busca um sentido? É importante você tentar dar utilidade para a sua existência. Utilidade para quem ou para quê? Para o que você quiser. Pode ser um projeto, pode ser um animal, uma planta, uma pessoa, um trabalho, pode ser qualquer coisa, mas torna a sua vida útil para aquilo. Algo que te chame a atenção. À medida que você se vincula e dá utilidade para a sua vida, ela passa a repercutir em outras pessoas. E aí, a mesma mente que produz o desespero começa a produzir outro tipo de sentimento. Nesse contexto, é válido que você esteja ao lado de outras pessoas. Encontre alguém que possa ombrear com você nessa jornada. Mas à medida que você se torna útil, se ressignifica. Então encontre algo. Eu gosto muito de cachorro, vai pintar de cachorro. Gosto muito de planta, vai pintar de planta. Gosto de pintar quadro. Vai pintar quadro e vai dar aula de pintura, vai dar os quadros para os outros. Torna útil a sua prática diária. Isso muda o sentido. Ok? Bem, então eu vou encerrar. Nós já estouramos o nosso tempo. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho que me receberam aqui ontem e hoje. E em breve a gente se esbarra por aí. Obrigado.